Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Prazer muito grande nesta noite, dia 5, dia 4, parece, dia 4 do 6, do 7. As coisas ficam tão que a nossa mente não consegue. Vários irmãos estão aqui. Eu convidei o pastor Elias Soares, dos maiores teólogos do Brasil, para conversarmos um pouco, nesta noite. Ele aceitou o desafio. Então, daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho com o pastor Elias Soares. Enquanto isso, boa noite, irmãos Jackson, amém, pastor Daniel, Fernando, Diana, Cristiane, pastor Ronaldo Cardoso, filho do trovão, Julianes, filho do trovão, amém. Jackson da Silva, Pai do Senhor, Davi, evangelista Renato, vários irmãos. Hoje espero que a nossa live seja muito boa, viu? Pastor Elias é um grande amigo, uma pessoa que tem um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Você não deve perder. Convida amigos aí para estar conosco em nossa live. Eu conto com a sua participação, porque com certeza todos serão edificados. Hoje eu tirei o dia para estudar a palavra de Deus, e as riquezas do Evangelho de Cristo Jesus, essas riquezas eternas que calam profundamente dentro da nossa alma e vai lá no íntimo do nosso ser. Os irmãos cadeira cativa que sempre estão conosco, eu agradeço de todo o coração. Mossoró, eita Mossoró, muitas lembranças. Mossoró, irmão Costa Neto, um abraço. São Paulo, Jailton, Deus abençoe, obrigado. Pedro, Potengi, Rio Grande do Norte, Carapicuíba, Martins, Neto de Natal, Limeira, José Freitas, Alisson, Pernambuco, Pimael de Maracanaú, Ceará, Diana de Recife, Alexandria, Rio Grande do Norte, Adilson, curso maravilhoso, amém, querido, muito. Evangelista Augusto, obrigado. Campinas, São Paulo, pastor Paulo Freire, Belém. Aqui nós temos Kelly Martins, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Evangelista Augusto, passo a passo com a escatologia. Segunda-feira, Augusto, vamos lançar oficialmente o curso de tipologia do tabernáculo. Deus quiser, segunda-feira lançaremos a tipologia do tabernáculo. Confresa, Mato Grosso, muitos anos estive aí. Puxinanã, Paraíba. Paraíba. Não sabia, pensei que Puxinanã era Pernambuco. Evangelista Everton, Carlos Eugênio, Carlos Daniel Laurentino. Sou de Itabuna, Bahia. Elma Vaz. João Lucena, de João Pessoa. Não, Joana Lucena, desculpe. Joana Lucena. Temos de Cuiabá, Daniel Castro.
Temos Boca da Mata, Lagoas, diário da Manu. Ei, glória a Deus. Xinguara aqui em João Pessoa. Xinguara. Eita, pastor Deusdete, está chovendo bastante. Uberlândia, Minas Gerais, Neto. Arapiraca, Isabel. Temos Cristiane de Fortaleza, Alain Martins, Lauro de Freitas, Bahia. Pastor Darlan, de Reverendo Carlos Daniel. Eita, muita gente boa daqui de João Pessoa, passou. Bahia, Raidson Gomes, Goiânia, Ventura, Portugal. Deixa uma palavra, pastor Airo Augusto. Deus abençoe, irmão Airo. Lauro de Freitas, Camaçari, Bahia. Janete, Brasília. Bernardo, Petrolina, Alexandre. Eita, muita gente boa. Meu Deus. Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte. Belo Horizonte, Ara. Goiânia, Dina Freitas. Ji-Paraná, Fernandes. Riviamar, Camaçari, Bahia. Aracati, Ceará. Cláudio Júnior, Fortaleza. Cresci na fé lhe ouvindo, como os Gilmar Santos e Takayama. Irmão Alexandre, obrigado, irmão Alexandre. Mércia Melo de Maceió, Mojimirim. Pastor, prepara um estudo sobre apostasia, certo? Janete. Muita gente aí. E o pastor Elias não entrou ainda, homem. Onde está o pastor Elias? Dias Dádiva, Bahia. São Paulo, cidade de Tiradentes. Ade Belém. Belizardo Azevedo. Cláudio Júnior. Flávio Henrique. Flávio Henrique. Barretos, a paz do Senhor. Eita, unidos em Cristo, Lauro de Freitas. Barretos, estava esperando o dia todo para ouvir o Senhor. Obrigado. Pastor, deixa uma palavra do Apocalipse. Tá bom, meu filho. Brasília, Geres Santos. Estudo sobre libertação, Janete. Moreno, Fortaleza, Ceará. Me sinto bem quando escuto suas pregações. Muito obrigado. Eliono Santos de Natal. Nazaré da Mata, Simões Filho. São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Uma palavra de esperança, amém. Pernambuco. Glória a Deus. Esperando o pastor Elias Soares. Estou esperando o pastor Elias Soares, nosso mestre. Onde está o pastor Elias Soares? Ele disse, eu vou me aprontar e vou entrar com o senhor. Diga, eu vou entrar, lhe espero, solicite, que eu vou lhe admitir. Onde está o pastor Elias Soares? Pastor Elias Soares é de São Paulo. Pastor Darlan. Marisete, obrigado, Marisete.
dupla Gabriel e Felipe. Obrigado. Levi Costa. Qual o tema de hoje? Pois é, estou esperando o pastor Elias para nós decidirmos. Estou esperando o pastor Elias Soares. Elias Soares, eu gosto muito de ouvi-lo. Gosto muito. Pastor Elias Soares é uma bênção, um homem estudioso, alegre, dedicado, coração puro, educado, fino. Pastor Elias Soares é um exemplo de ministro do Evangelho. Uma cadência, uma satisfação de falar às pessoas, coração aberto. Gosto demais de ouvir o pastor Elias Soares. Eu gostaria tanto que alguém nos ajudasse aí a identificar o pastor Elias Soares. A gente não pode ficar sem falar com ele hoje. Vocês vão gostar demais. Um homem admirável, admirável, pela singeleza, pela simplicidade, pela educação. Gosto muito do pastor Elias Soares. E vocês têm um pouquinho de paciência. Tínhamos 100 pessoas, agora caiu um pouquinho. Vamos deixar passar dos 100. Se ele não chegar, Martins Manuel, glória a Deus. E aqui vamos falar o nome dos irmãos, né, que são amigos. Diana, o curso já está disponível. Não, segunda-feira, viu, João? Segunda-feira, João Gabriel. A partir de segunda-feira já estará disponível nosso curso do Tabernáculo. Adson Monteiro, Deus abençoe. Júnior Alves, Deuílio Gomes, Iguatu, pastor, esqueci o nome do pastor de Iguatu agora, meu Deus. Mossoró, Rio Grande do Norte. Quanto está o curso? Não sei ainda, filho. Só segunda-feira que o rapaz que trabalha montando o curso vai falar. Pastor Carlos Alessandro, já falei. Martins, o curso de escatologia, estou tentando acabar. Ele é mais, o tempo está curto, pastor. Não acredito. Pastor Damasceno Araújo, Feira de Santana, Baraúna, oi Baraúna, Açailândia, Maranhão, Recife. Glória a Deus. Da Espanha, temos irmãos da Espanha. Meu Deus, cadê o pastor Elias? Onde está o pastor Elias? Pastor Elias Soares. Cadê o senhor, pastor Elias Soares? Pastor Elias Soares não aparece, meu Deus. Aqui, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Graças a Deus. Já aceitei a solicitação dele. Olha lá. Olha lá. Agora Olha, consegui. Apanhei mais do que sovaco de aleijado aqui, viu? Pastor Elias, é uma bênção. Tudo bem? Tudo, graças a Deus, pastor. É muito gratificante falar contigo, viu? O senhor que é o nosso mestre da escatologia, grande professor. Quando eu nasci na fé, eu lhe seguia pelas grandes conferências, principalmente ali em Barueri. Tá lembrado disso? 1988, 89. Isso. Pastor Sebastião Davino. Justamente, Sebastião Davino, ali perto da estação do trem ali, as conferências. E depois no ginásio.
E naquela época, o senhor já era casado? Na época era solteiro? Era Não, jovem, né? solteiro, estava Jovem. engatinhando na fé. Olha, meu Deus. Deixa eu só marcar minha esposa aqui para ela acompanhar. Deixa eu ver Tá se a minha certo. filha também. Isso. Isso, deixa eu ver se a minha filha também está por aqui. Ah, tá. Pronto. Maravilha. Beleza. Minha Ô, gente, Glória. é o seguinte. Eu Ah, estou, eu estou de frente de um homem a quem eu devoto tudo aquilo que eu falei introdutoriamente antes dele entrar aqui conosco ao eu vivo. perdi. Pastor Elias Soares é um abnegado servo do Senhor, que serve a Deus com todos os princípios fundamentados nas doutrinas cristãs, que são a base intrínseca de nossa fé, de nossa esperança e de nosso viver. Pastor Elias é um homem que gosta de estudar, que gosta de pesquisar, gosta de livros, é amante dos livros, tem uma linda livraria em São Paulo. É escritor, pela graça de Deus, um escritor de mão cheia que se aqui tivesse um chapéu, eu já ia tirar o chapéu. Né? Eu tiro o chapéu para ele. A sua pena é uma pena adestrada, fruto de muitas pesquisas, de noites a fio. Agora mesmo eu tirei, ele estava fazendo uns estudos bíblicos e eu o convidei para nós bater um papo, conversarmos, porque eu também sinto muita saudade dele, com o qual a minha alma se afeiçoa. Amém, glória a Deus. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado, pastor Elias. Pastor Elias, nós vamos começar a nosso papo, a nossa conversa, Sim. sobre como é que o senhor vê esta pandemia dentro do contexto analítico das profecias. Sempre houve, né? Desde 1331, começou com a peste bubônica, depois desceu para a gripe espanhola, veio a peste negra, veio a febre tifoide, veio a tuberculose que matou 1 bilhão de pessoas em 100 anos. 1 bilhão. Depois veio o sarampo, a varíola, a AIDS, a malária, e agora estamos diante do coronavírus, do coronavírus, que tem sido uma praga, uma coisa inclemente que tem ceifado a vida do Brasil de aproximadamente 60 mil pessoas e em todo o mundo já chegando a quase 600 mil pessoas. Então eu lhe pergunto, 60 como mil é que só o no senhor Brasil, vê? né? Só no Brasil, 600 mil no mundo, né, chegando. Então como é que o senhor vê isso, analisando isso à luz dos sinais, da perspectiva escatológica, do fim dos tempos? Como é que o senhor vê isso numa abrangência geral? Muito bem, antes de tecer qualquer comentário sobre a pergunta que o senhor acabou de fazer, eu quero também dedicar aqui os meus agradecimentos pelo convite que o senhor nos fez. Sinto-me imensamente honrado. Fui e continuo sendo seu admirador, com quem eu tenho aprendido. Obrigado. E desde o início da minha fé, eu estava nos primeiros 2 anos da minha fé, e quando eu ouvia falar, olha, pastor Napoleão Falcão vai estar pregando, a gente estava por ali. Carapicuíba, no ginásio. Ela impede muitas Eita, tá ruim? transmissões. Então deu um. Agora voltou. Ah, tá. Então eu confesso que fui bastante impactado ali no Jardim Belval. Meu Deus do céu, quando o senhor saía com a Bíblia, com uma perna só ali, ó, só. Lembra disso? Ela abriu a Bíblia aqui, tá. Os 7 propósitos do arrebatamento. Eu participei desse estudo, que era a apostila, que o senhor ainda
distribuir a apostila, e eu participei ali no Jardim Belval também, no campo ali já de Madureira. Campo de Madureira. Sim. Estive participando. Olha, eu sou grato pela vida do senhor, por todos os ensinos, pela humildade com a qual a gente tem, né, dialogado. Uma vez eu estava lá em Brasília, o senhor não sabe disso. Era de madrugada, eu estava num ronco danado quando eu recebi o seu telefone, viu? Olha só, meu Deus. Eu estava no trabalho ali em Brasília, o senhor me despertou, e eu falei, meu Deus, Napoleão Falcão, hora dessa, eu falei, não acredito, o que é isso? Pela primeira vez Que bom, pastor ali. que o Que fato do bom. senhor ir na livraria, já tivemos a oportunidade de estar fazendo um trabalho junto ali com o pastor Eduardo Almeida, então eu sinto-me assim, imensamente grato e feliz com a sua amizade, meu pastor. Muito obrigado, louva a Deus. E que nós somos de uma mesma escola, né, pastor Elias? Quer dizer, eu sou da sua escola, né? Nós somos da mesma escola, é muita coisa para mim. Então, pastor, voltando. Veja bem, quem sou eu, né, para emitir um juízo de valor, uma opinião, diante do Senhor, com toda a sua sapiência e a sabedoria que Deus lhe tem conferido. Mas o que eu vejo, essa pandemia, ela está dentro de um contexto escatológico apresentado pelo Senhor Jesus, ali em Mateus capítulo 24, onde eu vejo não somente essa pandemia, por quê? Essa pandemia ela tem uma característica diferente de todas as outras que já aconteceram. Porque as outras elas foram mais localizadas. Esta, realmente, ela configura uma verdadeira pandemia, porque é o mundo todo prostrado diante de um vírus. Todo mundo usando máscara, todo mundo realmente nessa quarentena, inclusive o país de onde, de acordo com os especialistas, veio esse vírus, que é a China, e que representa no cenário político um dos grandes inimigos que há de se levantar no período da grande tribulação e que se aliará ao anticristo, né? Que está dentro daquela visão de Ezequiel capítulo 38 e 39. Mas o que ocorre? Eu vejo isso como princípios de dores. O alerta para a igreja, Jesus está voltando. É isso mesmo, pastor. É interessante nós entendermos isso desta maneira tão clara e tão objetiva, né? Porque quando Jesus estava no templo, no capítulo 24, ele estava no templo. Isso. Os discípulos, ao sair do templo, os discípulos fizeram a ele 3 perguntas passivas e 3 definitivas respostas. Verdade. A primeira foi esta: dize-nos quando serão estas coisas. A segunda foi: que sinal haverá da tua vinda? A terceira foi: e do fim do mundo? 3 perguntas. Então, habitualmente, nós costumamos dizer que Mateus 24 são 51 versículos. Ele tem 3 tempos hábitos das profecias. Aqui tem profecias que já se cumpriram. Verdade. Aqui tem profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E aqui tem profecias que ainda hão de cumprir-se. Essa é a grande verdade. Então, nós dois somos pré-tribulacionistas de carteirinha, assumidos, embasados. E eu sou, e a culpa é sua, viu? Embasados em princípios bíblicos, não somente neotestamentários. Porque todas as vezes que Deus vai enviar um juízo coletivo, ele tira o justo. É verdade. Todas as vezes. Todas as vezes. Ele vai enviar juízos coletivos, ele tira o justo. Segundo Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Pedro se reporta a Noé, no capítulo 7 de Gênesis, e Pedro se reporta a Ló, no capítulo 19 de Gênesis. Verdade. Então, antes de sancionar o inclemente juízo das águas, Deus tirou
Noé e sua respectiva família. Antes de ajuizar a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus tira o justo Ló. Verdade. E na intercessão abraâmica, de Gênesis capítulo 18, aí vem descendo aquela escala decrescente, né? Por amor de 50, por amor de 20, por amor de 10, por amor de 5 e por amor de 1. Também não destrua a cidade. Então, é isso que nós entendemos, que a grande tribulação, ela é específica. É verdade. Ela é para dois povos que aqui ficarem. Quem são eles? Os gentios e os judeus. Os judeus para expurgá-lo mediante o sofrimento. Verdade. Se nós abrirmos a Bíblia em Daniel 9, do versículo 24 ao 27, ali está explicitamente inserida a textualidade dos princípios analíticos referente à grande tribulação específica para os judeus, para 6 propósitos. O versículo 24 fala dos 6 propósitos pelas quais a grande tribulação vem. Expiar a iniquidade, eliminar o pecado, selar a visão, selar a profecia, fazer a justiça eterna, ungir o santo dos santos. Então, isso aí não tem nada a ver nem com gentio, nem com igreja. Isso aqui é judeu. Está aqui. Verdade. As pessoas misturam muito, pastor. Misturam, realmente. O que é para judeus, ele diz que é igreja, o que é igreja diz que é gentio, assim é confusão. E o texto é muito específico. 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. É o povo de Daniel. E a santa cidade fica onde? É em Brasília? Jerusalém. É em Nova York? É isso aí, minha gente. É gostoso demais, viu? Agora, o senhor veja, a política de Deus, a política, né? A política teológica, a política espiritual de Deus é não perder o homem. Eu nunca vi um Deus que ele não precisa das pessoas, mas ele ama. Deus é gregário, né? Deus é um ser gregário. É verdade. Ele gosta de relacionamento com as pessoas. Começa lá do Éden e vem se relacionando com Noé, se relacionando com Abraão, se relacionando com Jacó, com os patriarcas, sempre relacionando com as pessoas, né? E nessa conjunção gregária de valores sociáveis, então Deus agora tem um organismo tão espiritual e tão amante das pessoas que ele é todo suficiente para salvar o maior pecador da terra, que na minha concepção foi Manassés, um infanticida, um matador de criança, né? Então ele salva Manassés, a polícia pega Manassés dos pés de espinhos, não sei o que foi que ele foi fazer ali. Prende Manassés, na cadeia ele se arrepende, Deus outorga o reino, perdoa os pecados e termina em comunhão com Deus. Esse é o organismo espiritual de Deus. Por isso que na nossa locução adverbial, movida pelas profecias, nós temos 3 tipos de evangelho que são relevantes. Esse evangelho que nós pregamos, que são boas notícias, né? Evangelho chamado Evangelho da Graça, que não é uma anarquia, graça não é anarquia, graça é favor, graça é clemência, graça é bondade, graça é uma mão invisível que se destina ao pecador para tirá-lo da miséria, do charco de lodo. E vem o evangelho eterno, que é pregado por 3 anjos na grande tribulação. Apocalipse 14, verso 6, ali tem os 3 anjos, o primeiro, o segundo e o terceiro, anunciando o evangelho. O último grita: não adore a besta nem a sua imagem. Todo mundo ouve. Adore a Deus, adore a Deus. Aí vem o capítulo 7 de Apocalipse, verso 9. Que aparece uma grande multidão. Verdade. Ao invés de trazerem nas suas mãos uma pedra branca com novo nome, eles são identificados por palma nas mãos.
Aí há uma interrogação. Se pergunta ele, e esses de vestes brancas, com palma na mão, de onde vieram? Que é um dos anciãos, né, que faz a pergunta, um dos 24 anciãos. Faz a pergunta aí no versículo 13, aí o 14 responde, estes são os que vieram. Aí Senhor, tu sabes, né? Aí eu uso essa tradução aqui, ó. Eu não uso as outras, eu sou da antiga. Eu uso a tradução João Ferreira de Almeida, revista corrigida. É a minha aqui, ó. Esses são os que vieram. Aí a outra diz assim: esses são os que vieram da grande tribulação. Quer dizer, Isso. uma contração da preposição. Aí esse aqui nosso diz: esses são os que vieram de grande tribulação. Uma preposição simples. Então eles vieram de todas as tribulações vigentes, desde o período das trevas aos períodos medievais. Né, que eles vieram, e até hoje temos mártires, pessoas que estão morrendo em defesa da sua fé no mundo islâmico, por não negar a Cristo. Não são uma grande multidão destacável. Então, esse é o evangelho pregado. Agora, o evangelho que a igreja prega, muita gente confunde, este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Isso não é o da igreja. O da igreja é pregado a todas as gentes. Todas as gentes. O do reino é pregado a todo mundo. Isso. Todo mundo. Preparando o evangelho para o pregado pelo perfeitamente. Para a admissão no milênio. Aí não é Jesus como Salvador, é Jesus como Rei. É no período da grande tribulação, né? Cortou. Ah, tá. Pode falar, pastor. Isso, é o evangelho preparando o povo para o reino milenar, né? Perfeitamente. A admissão, e obviamente que nessa conjunção de análise, a população da Terra estará bastante dizimada, né? Porque morreram muito na grande tribulação. E aqueles molhos que o sacerdote movia perante o Senhor e que ficaram no caminho, subtendes que são mártires, as pessoas que rejeitam o governo totalitário desse grande déspota, que ele vai controlar 7 áreas, né? Ele vai controlar a área econômica, ele vai controlar a área política, ele vai controlar a religião, ele vai controlar cada indivíduo através da sua marca, e ele vai controlar os exércitos para levar na batalha de Armagedon. Porque depois do arrebatamento da igreja, existe a consistência bíblica de 3 batalhas. A batalha de Gog e Magog, tudo diz que será no início da grande tribulação, que Gog é um chefe, é um príncipe de Meseque de Tubal, que trará os aliados do norte só para tomar despojo. O senhor sabe quantos milhões de euros consiste a riqueza do Mar Morto? Ah, eu gostaria de saber, viu? Eu sei que é muita riqueza que estão ali. 20 trilhões de euros. Meu Deus, é muito dinheiro. Compra 5 grandes cidades da Europa, as mais importantes, de porteira fechada. É muita coisa. Por isso que a Bíblia diz que os do norte, Roche, eles vêm para tomar o despojo e saquear a cidade sem muro. Ali é só para buscar, tirar proveito das riquezas. Verdade. Já a batalha do Armagedon já é outro, já é uma descrição diferente. Ali é uma guerra sanguínea, porque Israel torna-se uma pedra pesada e todas as nações odiarão Israel. Isso é muito bom para se cumprir as escrituras. É o Zacarias, né? Zacarias 12, 13, 14. Zacarias, eu estou estudando, pastor, aquelas 8 visões de Zacarias. Você tem alguma coisa sobre isso? Tenho nada. Inclusive me fizeram uma pergunta ontem sobre aquelas 2 mulheres do EFA. Eu falei, eu lá sei o que é isso. Eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, eu digo que eu não sei. Como diz o outro, e pronto. Pois é, eu estou estudando aquilo ali, rapaz. Eu estou estudando aquela mulher, né, com aquele chumbo que carrega e com aquela éfa, que é uma medida, né? Então, eu estou estudando aquilo ali. E aquele homem que estava atrás dos pés de Murtas,
Eu estou analisando aquele negócio. E quando eu tiver uma revelação precisa, eu vou comunicar contigo. Amém. Eu agradeço mesmo, viu? Mas eu acho extremamente relevante, principalmente nos últimos dias, nesse momento em que estamos vivendo, trazer à baila esse tipo de estudo, né? Porque até então muitas pessoas tinham medo de ler o Apocalipse, né? E tem outras seitas, cujos nomes eu quero deixar no anonimato, que se preocupam profundamente em trazer a visão deles. Inclusive, chega a dizer que o milênio vai ser no céu, e que haverá 2 lagos de fogo, que a terra aqui na volta de Jesus será destruída, vai pegar fogo, e Satanás vai ficar preso aqui no lago de fogo na terra. E lago de fogo, para eles, significa que quando todos forem destruídos, Satanás vai ficar sozinho, não vai ter quem ele tentar, então a prisão dele é essa. Enquanto isso, a igreja está 1000 anos lá no céu. Quer dizer, tem uns que dizem que é 1000 anos, que é o resto da vida aqui na terra, outros já dizem que é 1000 anos lá no céu, e aí no final vai ter outro lago de fogo, porque nesse lago de fogo será lançado o inferno, a morte, Satanás, a besta, falso profeta e todos os ímpios. Então você percebe que, às vezes, por alguns não se preocuparem, como o senhor, né, que tem se dedicado 50 anos do seu ministério, levando esta mensagem por todos os rincões, não somente no Brasil, mas por todo o mundo, outros estão entregando o rebanho para que essas pessoas possam pastorear, infelizmente. Que é um outro problema também. A nossa conversa, pastor, eu vou chamar ela de miscelânea doutrinária. Uma mistura. Amém. Agora também aí, nós estamos enchendo os nossos púlpitos hoje, até assembleanos, isso, de pessoas que são calvinistas, de pessoas que são pós-tribulacionistas, né? E de pessoas que não creem na evidência do batismo com o Espírito Santo pelo fenômeno de falar em línguas estranhas. Eu não sei o que é que essas pessoas vão ensinarem em nossas igrejas, porque este é o fundamento básico, consonante de nossa fé pentecostal assembleana. É a nossa característica, a nossa identidade. É a nossa identidade. Querem rasgar a nossa identidade. Como é que o senhor enxerga isso, pastor Elias? Olha, eu atribuo 80% da culpa, ou mais, aos pastores que oferecem o púlpito para eles fazerem a exposição. Porque vão reclamar depois que tem alguns jovens ingressando em universidades de confissão teológica reformada calvinista, só que eles são os primeiros a trazê-los como professor e como ícones. Porque o jovem, muitas vezes, que não tem uma visão teológica formada, ele vai se deixar influenciar pela exposição desses mestres. E hoje o pastor está ali apresentando para os obreiros, e só que isso depois fica disponível na internet, amanhã ele vai ter que sair consertando, costurando as brechas nos rasgões que houve no pano. Então eu atribuo 80% aos obreiros que oferecem o púlpito para sectário, que nós temos visto aí, por exemplo, pastores que eu quero preservar o nome deles, mas oferecendo aí para sectários, para ensinar nas igrejas. Então eu penso que os obreiros precisam ter essa prudência de não permitir que pessoas com uma visão distorcida, dissonante daquilo que nós acreditamos, ocupem os púlpitos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E a sã doutrina é que nós temos aprendido. Pois é, pastor. As pessoas ficam perguntando aqui direto sobre o calvinismo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, e tal, aquela coisa toda. Eu falo, meus irmãos, a salvação é eterna. A salvação é inquestionável. Agora, a salvação tem adendos. Tem adendos porque a Bíblia ela é subalterna à condicionalidade. Então, a gramática da Bíblia ela é correta. Ela não deixa brecha para ninguém ficar duvidoso. Por exemplo, se você abrir a Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 11, diz assim:
mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pronto, salvação para todos. Agora vem o adendo de Deus, vem o adendo. Versículo 12. Ensinando que renunciando... Aí começa. Aí começa. Então você não pode deixar a responsabilidade do homem de fora. O homem é corresponsável pela sua salvação. Eu sempre digo que nós temos 70%. Eu digo que a gente tem 70% da nossa salvação. Que nós temos a fé transcendental, mas a salvação é racional. Você sabe o que está fazendo, você conhece os valores dela, né? O Espírito Santo testifica com seu Espírito esses valores, né? Esclarece e revela a patente da Bíblia em todos os seus ditames. Então, se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes... Tem a condicionalidade, a salvação é eterna. Mas porque a obediência aqui a esses princípios soteriológicos é muito mais interessante que qualquer sacrifício. Afinal de contas, em toda a Bíblia, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu estava assistindo uma palestra, pastor Elias, de um rabino, ensinando a Torá. Tinha assim uns 150 pessoas no salão. Aí levantou-se um judeu e disse, olha, eu não quero mais, eu não concebo mais a ortodoxia judaica dentro do Pentateuco, não quero mais, porque eu acho Deus muito injusto. E começou a falar, e o rabino ficou escutando. Mas por que o senhor está tão revoltado? Rapaz, é judeu. Não, porque mataram meu pai, mataram meu filho, fizeram uma injustiça muito inclemente. E eu sou muito revoltado, porque Deus não livrou, tal. E ele ficou ouvindo. Depois que ele ouviu muito, ele disse, se eu lhe convencer que Deus não tem nenhuma culpa nisso, o senhor retira as suas palavras? Ele disse, se o senhor me convencer, eu retiro. Diz Rapaz, eu gostei da calma dele, né? Aí ele abriu lá a Torá, lá em Deuteronômio, capítulo 28. E o versículo 15. A partir do 15. A partir do 15. Não chegou nem na metade da leitura, ele já levantou a mão. Está respondido. De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Queixa seus próprios pecados, se assuma. É porque o lado doce de Deuteronômio é do 1 ao 14. Mas tem o lado amargo. E se não quiser o lado amargo, existe essa condicionalidade, como o senhor, com muita maestria, já acabou de expor. Se, né? O se, essa conjunção subordinada, condicional, se. Salvação é para todos os homens, né? Jesus Cristo não é propriedade de uma denominação. É verdade. Jesus Cristo foi oferecido por Deus para o mundo inteiro. Né? É verdade. Agora, se as pessoas não obedecem, não se submetem, né, aos princípios da salvação, aí é outra história, muda tudo, né? Eu vi uma frase, não sei se o senhor pode me ajudar, é de graça, mas não é... Tem uma troca aí, ela é de graça, mas não é... Depois eu vou lembrar. A salvação é de graça, mas tem outro dizerzinho que eu achei engraçado. Então a salvação é gratuita para todos os homens, né? A incondicionalidade do amor de Deus é muito forte, né? Porque a graça, ela é interessante. A salvação é pela graça, mas não é de graça. A salvação não é de graça. A salvação é pela graça, mas não é de graça. A salvação é pela graça, mas não é de graça. É isso aí. Alguém pagou o preço. É verdade. Então, porque a graça, ela não busca o perfeito, né? Mas aonde está o imperfeito. Verdade. A graça, ela tem uma condicionalidade.
A graça, ela cresce com a prática. É verdade. E ela decai com o desuso. Quer dizer, quanto mais graça, mais pecados morrem. Verdade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. É verdade. São os valores incomensuráveis da graça, que é de graça, mas não é. É pela graça, mas não é de graça. Alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço, né? E nós temos essa condicional, porque eu comparo a salvação como um presente, um livro. Por falar em livro, não sei se o senhor conhece essa obra aqui. Conheço. Inclusive o autor. Conheço. Obrigado, parceiro. Então, você ganhou essa obra. Muito bem. Só que você tem que zelar, você tem que cuidar. Olha, eu creio que está bem preservadinho, não está? Olha, está bem guardadinho. Bem preservado. Isso. Agora, você pode perder se você não se cuidar. Aí é que está, você pode perder. Então, eu acredito na possibilidade da perda de salvação. Tem muitos amigos meus que não acreditam, mas nós temos N passagens bíblicas, N versículos que depõem para o fato de que existe esta possibilidade, né? Então, não devemos privar da graça de Deus e, com isso, por conta de você estar debaixo da graça, como o senhor disse, cair no liberalismo achando que você pode fazer o que quiser, porque já está tudo garantido. Está tudo garantido, mas guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pronto. Esse zelo aí. A salvação é um cristal. Você tem que burilar todos os dias, todos os momentos, cuidar com muito recato a salvação, né? É verdade. É um diamante de Deus para nós. Você conceber dentro de você, aquilatar dentro de você a proposta que Deus fez para equacionar esta tão grande salvação. É verdade, professor. Esta tão grande salvação. É verdade. Eu, pela bondade de Deus, eu tenho tido a oportunidade de participar, né, às vezes de debates, né, na TV, no rádio, sobre este tema. E a gente tem visto o quanto há de oposição à nossa visão soteriológica e a nossa visão também escatológica, né? Mas como o senhor disse uma vez para mim no WhatsApp, né? Manter firme os nossos princípios, aquilo que nós temos aprendido e não demover os marcos antigos. Ficar firme naquilo que temos aprendido, né? E é por aí que se processa a que nós conhecemos como apostasia, né? Que é a remoção dos marcos antigos, verdade, a quebra dos paradigmas e a inversão dos valores morais, éticos, legais e doutrinários, né? Verdade. Isso aí vem a apostasia, né? Então, preservar a aquiescência do Espírito Santo dentro de você, né? Porque ele é o maior intérprete das Escrituras. É verdade, professor. A Bíblia não é uma regra de três simples e composta. A Bíblia não é um teorema de Pitágoras ou de Pitô. A Bíblia não é produto das hipotenusas. A Bíblia é o livro, não é um livro, é o livro. O resto é enchimento de prateleira, é o livro. Então, dentro dela estão 66 livros, né, que permite que se entenda por uma revelação do Espírito. Porque, neste contexto, nós sabemos que existem 3 fontes por onde há de vir o conhecimento da mesma. São aqueles conhecimentos herdados, que você herdou dos seus mestres. Aí Paulo fala sobre sabendo de quem tens aprendido
Ah, pastor Elias, eu acho isso importante demais na sequência da vida cristã. A Verdade. sua escola, os seus começos, o alfaiate que ele fez, a primeira roupa espiritual. Verdade. Sabendo de quem tens aprendido e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que Ai, podem torná-los sábios para a salvação. rapaz, este tal de sabendo de quem tens aprendido, olha a minha escola, olha, vê se eu posso dar uma escapulida fora, não tem jeito. A minha escola, Samuel Nistro. Meu Deus! Do início da Assembleia de Deus. Eu sou o quinto da Assembleia. Meu Deus, a quinta geração. Não, nós estamos 114 mil pastores. Eu sou o quinto. Meu Deus. Primeiro é o do Pará, que é o Firmino da Anunciação Gouveia. Segundo é o pastor Sebastião de Cuiabá. Terceiro é o pastor Zé Wellington. Quarto é o pastor Antônio Fernando das Chagas daqui. E eu sou o quinto. Eu sou o 517. Jesus Cristo, tem história. Então, eu aprendi dos primórdios, Alcebiades, pastor. Ele parecia muito com o senhor. Ele falava 9 idiomas. Uma riqueza de conhecimento e uma simplicidade a toda prova. Emílio Conde foram consagrar ele uma vez a pastor e disse, não, eu já tenho o ministério da escrita. Meu Deus. Se fez eunuco para o serviço do evangelho. Nunca quis casar. Nunca quis, olha aí. Túlio Barros Ferreira, né? Lourenço Olso, Eurico Bergstein, né? Antônio Gilberto, esses homens marcaram, né? Aquele que foi arrebatado 26 horas foi meu professor de escatologia. Sabe quem? Quem foi? Aquele que era de Pindamonhangaba. João Colenda Lema? João Colenda Lema? Não, João Colenda Lema é o diretor do instituto. Diretor do seminário teológico. João. Foi arrebatado 26 horas fora do corpo. Esse daí eu não conheço. Oh, meu Deus, que gravou um disco, aí na Conde encheu. Meu Deus do céu, que... eu vou te lembrar. Então, esse pastor João, ele foi arrebatado na nossa frente, dando aula sobre o milênio. Jesus, que bênção, pastor. Eram homens que só tinham os pés na terra. A mente era no céu 24 horas. Ele só andava com a Bíblia aqui. Né? Para todo lugar. Viveu o evangelho. Viveu 24 horas o evangelho. Então, eram homens de um naipe, de um exemplo, né? Samuel Nistro pregava sem falar, só com exemplo. A postura do homem, a ética, a delicadeza, a vida de oração, o rosto brilha. Então, eu vivenciei esses dias faustosos da nossa denominação. Amém. No ano de 68, 69, 70. Meu Cristo. 68 você não era nem nascido. 68? Eu já era. Sim. Mas nem sonhava. Era um guri ainda. Não sabia nem o que era escatologia, nem a palavra, nunca tinha ouvido falar. Então, eu tinha 6 anos, pastor. Quantos? 6? 6 anos. 6. Então você veja, pastor Eli. Então nós que, pela graça de Deus, tivemos essa boa escola, esta herança, né? Isso é uma herança, né? É verdade. Herdamos isso dos nossos mestres, né? Então, isso tornou-se para nós uma salvaguarda nos dias maus que estamos vivendo. Justamente. Se a gente não tem realmente essa base, né? Como é que a gente ia no meio desse sincretismo? Sincretismo religioso, porque as pessoas estão catalisando tudo, todo o vento de doutrina, as pessoas estão absorvendo. Então, quando você tem uma base, você se livra
desses ventos de doutrina e fica firme na palavra de Deus. Eu louvo a Deus também por, no início da minha fé, conhecer pessoas como o Senhor, como também o pastor, agora de saudosa memória, que partiu, o escritor de livros, que era da CGADB. Antônio Gilberto. Antônio Gilberto, o irmão dele, Raimundo de Oliveira. Raimundo de Oliveira. Raimundo José Apolônio. José Apolônio, que inclusive autografou o primeiro livro que eu tive o privilégio de escrever, que era um livro de poesias. E ele gostou, porque tinha muita sátira, né? E ele viu aquilo ali, ele gostou e me incentivou. E foi a partir desse incentivo, ele, pastor Alfredo Requidal, de saudosa memória, também com uma doutrina segura, né? E me incentivou a continuar escrevendo. Então eu também louvo a Deus por pessoas que eu tenho conhecido, por literaturas que temos lido, de doutrinas abalizadas na palavra de Deus. Isso é de fundamental importância. E hoje, para a glória de Deus, estamos colhendo o fruto de tudo isso, né? Pastor Eli, você vê como as pessoas plantam em areias movediças, né? E como eles ficam com a mente confusa. Verdade. E tropeça em pontos até, vou dizer, pontos simples da profecia e faz daquilo um question. Ontem eu estava falando com o irmão de Portugal e eu falei o seguinte: olha, irmãos, no nosso tempo, os crentes não iam a futebol, não iam a jogo de futebol. Eles não iam a jogo de futebol. Porque sempre o jogo de futebol, antigamente, era sempre nos domingos à tarde. Domingo à tarde, os crentes estavam distribuindo folheto e fazendo ar livre. Justamente, eu sou ainda desse tempo, de 1988, 89, na praça, saía da escola dominical, ia fazer visita, comia, voltava para o culto ar livre, saía correndo, voltava para o ensaio e já ia para o culto direto. Bom, já começava pela manhã, consagração. Culto de oração, das 8 às 9, das 9 começava a escola dominical, terminava a escola dominical, fazia umas visitas, ia para casa, comia, culto ao ar livre, voltava, tinha um ensaio, do ensaio já emendava para o culto e eu ficava. Era desse jeito. Era o domingo todo, era complementado, né? Com louvores, oração, palavra, distribuição de folheto, né? Eu pregava, eu tinha uma sofona de 80 baixo. Aí eu ia fazer a livre todo dia. Lá em Santos Dumont, era eu e um casal de velho. Porque eu era um pastor solteiro e dirigia a igreja na casa de um casal de velho. Então ia nós três, eu tocando acordeão, os guerreiros se preparam para a grande luta. Na minha cabeça tinha 1 milhão de pessoas atrás de mim, mas só eram os dois velhos cantando. Oh, aleluia! Eu cantava pleno pulmão. A pleno pulmão, e depois chegava numa esquina, os dois velhos com a harpa ali, do hino, irmã Augusta, e eu tocando, solta o cabo da nau, o tamborreiro na mão, tocando e cantando, e fazendo o apelo, o gozo, a alegria. Não existe coisas melhores do que isso, gente. Agora, eu disse, irmão, se você quiser continuar indo para o futebol, vá, você está em risco de vida. Oh, Deus amado. Você está correndo risco de vida. Você vai para um ambiente onde as pessoas se fanatizam a cada dia. Matam e morrem nos estádios de futebol pelos seus times. Pastores que vão ao estádio de futebol podem morrer também. Uma bala perdida. Isso não é um ambiente para nós estarmos. Afinal de contas, por exemplo, eu estou aqui, pastor, há 3 vezes em casa. Se o senhor ver meu escritório, o senhor diz, não é possível, não. Tem papel até no teto. E eu não quero que mexa em nada. Vem aqui só fazer uma limpezinha e olhe lá. Mas não pode mexer em nada, senão tira as coisas do sentido, as minhas pastas. Eu tenho aqui umas 200 pastas de sermões, que eu venho guardando há muitos anos. Eu tenho uma apostila aqui, pastor, de 50 anos. Manda tudo pro computador, pastor. Depois arquiva no HD externo. É verdade. Eu tenho sido displicente nisso. Ontem veio um colega falou, pastor, põe no computador, manda alguém fazer isso para você. É assim, é cheio, é todo lugar que o senhor vê, é assim, todo lugar é assim.
Meu Deus. E outra, isso aí pode ser tudo transformado em sermonário. Quantos sermonários? É, Quanto o senhor eu, poderá enriquecer muita gente com isso aí? eu acho que dá para fazer um stand sermonário aqui de 200 sermão cada um. Demorou. É só começar, viu? Muito obrigado Pastor, eu pelo. confesso que eu estou sentindo aqui a presença de Deus, de conversar com Glória o a senhor. Deus. Só de recordar, aleluia, já derramei lágrimas aqui, porque voltar a esse tempo, sabe? Que a gente ia com gozo, com alegria, sem interesse nenhum, de querer ser nada, apenas de agradar a Deus, aleluia. Somente isso. Apenas isso, de fazer a obra de Deus, a alegria, o prazer, isso é que é o mais gostoso. Então, o Senhor me fez voltar agora há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E quantos resultados, trabalhos abertos, vidas que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Quando chegava a noite, era aquele avivamento, aleluia, aquele Pentecoste. Hoje as pessoas, por que a igreja não está avivada? Porque está faltando tirar a igreja fora da igreja. Tá certo? Eclésia, chamados para fora. É. Então, era um gozo. Olha, aqui de uma pessoa, eu entrei na escala de auxiliar de trabalho com 7 dias de crente. Sabe qual Que era o coisa texto? linda. Sabe qual era o texto, pastor Elia, que eu lia? Que eu não sabia É. de nada, mas aí eu decorei, Êxodo 20, só li isso aqui. Não Esse do vídeo. farás para ti imagem de escultura, nem E lá semelhança que. E toma. E Jesus salvava, curava, batizava com o glória a Espírito Santo. Deus. Ia dirigir trabalho com o paletó do meu pai. 8, 12, 15 léguas a pé. Meu Deus. Uma bolsinha cheia de cocorote. Você sabe o que é cocorote? Não sei. É um, é Barro. um bolinho, é um bolinho assim pequeno, redondinho, pequenininho, não sabe? Ah. Cocorotezinho, ele tem um gostinho adocicado. Então, mamãe Ah, fazia, eu enchia um bisacozinho de cocorote, saía. Quando viajava 3 léguas, tinha uma cacimba. Sabe o que é ah. cacimba? De tirar água, né? Aí tinha uma Aham. cacimba lá, no lugar chamado Caboclo. Ali eu tirava a água, botava no meu cantil, comia uns 10 cocorotes, tomava água, enchia a barriga, continuava a viagem. Pelas Glória a matas, Deus. cantando sozinho. Segue, pois, avante, toma a tua cruz. Quem está contigo é o Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. O tempo que o povo era tão simples, pastor. O povo recebia a palavra de Deus sem nenhuma exigência. A palavra de Deus caía como a luva no coração daquelas pessoas simples, dentro dos roçados, dentro da mata. Não tinha banco para sentar. Mas eu, jovem, Aleluia. disposto, ia na mata, que eu estava cercado de mata. O povo vive de carvão, cortar madeira e fazer carvão. E o roçado de milho. Aí eu ia na mata, cortava uns pau, umas forquilhas, 2 assim, e um pau roliço para colocar no meio. Aí Meu fazia Deus. 6, 7, 8 banquinhos, né? Enfiava e colocava, e eles sentavam naqueles banquinhos desconfortáveis. A minha radiolazinha pilha só tinha um disco de Josué Barbosa Lira. Eita, meu Deus. Mas não era E da aí, corda, não, né? não era não, já era mais moderninha. Botava 4 pilhas e Ah, tá. colocava o disco. E aí eu pregava, aí abria a Bíblia. Não farás para ti mais de escultura, pois Jesus Glória a salvava Deus. almas à vontade. E orava por aquelas pessoas. E comia farofa de piaba. Você sabe o que é piaba? Aquelas peixinhos É pequenos? um peixinho, né? É um peixinho. Pequenininho, uma piabinha do rio. Aí comia Diabinha, farofa isso. de piaba com macaxeira e batata doce na casa dos Meu irmãos. Deus. E tomava água e voltava depois do culto, 10 horas, 10 e meia, pela mata. 10, amanhecia o dia, quando chegava 6, 7 horas, estava chegando em casa.
A noite todinha andando a pé. Na maior alegria, na maior alegria, na maior alegria. Quanta facilidade para pregar o evangelho, né? Meu Deus, dificuldade, né? Facilidade. Facilidade hoje, né? É verdade. Agora, naquela época Vamos também, Deus pastor, porque diga. a graça de Deus é abundante, né? Porque quando você se dedica com esse coração voluntarioso, aberto, visando apenas a glória do Senhor, a sua graça não falta sobre a nossa vida. A sua presença. Era batismo com o Espírito Santo constante. Me lembro que tínhamos culto de segunda-feira à noite, toda segunda-feira. A igreja quase que tinha culto quase todos os dias, mas na segunda era só oração. E no final era uma reflexão da palavra e todo mundo indo embora. Mas ali era 1 hora de joelho e muitos batismos com o Espírito Santo. Então o povo cresceu no fogo, na Bíblia e no fogo do Espírito Santo. Isso é toda uma diferença, né, pastor? Pastor Elias, o senhor não acha que isso está inserido justamente em Mateus, capítulo de número 5? O seu som naquele reino. Tá ficando baixo o som. E agora? Tá a mesma coisa. Melhorou? Mas dá para ouvir, só que tá baixo. Certo. Então, no reino das bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, a primeira bem-aventurança, versículo 3, bem-aventurado é os pobres de espírito. Eu acho que está faltando em nossos dias isso aqui, porque essa palavra pobre advém no grego de dependentes. Então, o povo está perdendo a dependência de Deus. Verdade. Muita autossuficiência. Muita autossuficiência, quer dizer, o púlpito tornou-se uma vitrine para mostrar talentos. Justamente. Disputas teológicas. E a senha do evangelho não é o talento, a senha do evangelho é o caráter. É verdade. Então, o quarto, o escritório, o lugar da oração, é Deus quem te apresenta ali. Agora, o púlpito não é você quem se apresenta com seus dotes, com seus talentos, com as suas filosofias. Lá você se apresenta. Muita gente diz assim, eu quero pregar em tal lugar porque ela é vitrine dos pregadores. Está preocupado com a agenda. É por isso que eu fico em Jeremias 3,15. E vos darei, pastores, primeira característica, dado por Deus, segundo o meu coração, e vos apacente com sabedoria e com inteligência. Então e vos darei pastores segundo o meu coração. Então é dado por Deus e é segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus, eu penso, é bater o seu coração na frequência do coração de Deus. É estar no centro da vontade dele, buscando a glória dele e sabendo do seu compromisso como pastor, né? O roê do hebraico, né? Yahvé roê, é aquele que vem de Raá, que é apacentar, alimentar, entretener, proteger e prover. A preocupação dele é ser um arauto de Deus, é ser um canal de expressão da vontade de Deus. Eu sou apenas aquilo que Paulo diz no grego, né? O cooperador, o sunergos, a ferramenta de Deus. A ferramenta, ela não tem que reclamar nada. Ela tem que apenas estar disponível para ser usada. Pastor, eu acho nesse contexto aí, nessa linha que o senhor está direcionando aí, eu acho também que nós estamos ficando desprovidos de vocações na essência. Na essência, é verdade. Na essência. Porque a Bíblia diz, ninguém tome esta honra para si, a não ser os chamados, vocacionados. Ninguém toma esta honra. Então, eu acho que consagramos muitas pessoas sem a essência, sem a vocação. Por alguma conveniência, né? Eu costumo dizer, eu não sei, o que o senhor acha? Existem 3 ordens sacerdotais que nós podemos trazer isso para pastoral. A ordem segundo
o pastor segundo a ordem de Jeroboão. Quem queria ser sacerdote, podia ser sem pertencer à tribo de Levi, bastava querer, porque ele precisava de sacerdotes que não eram legítimos segundo a vontade de Deus. E a segunda ordem é a segunda ordem de Arão, no centro da vontade de Deus. E a terceira ninguém pode tomar, que é a ordem de Melquisedeque. Esse cargo já está ocupado. Essa é forte. Essa é forte. Então, eu admito tudo isso, a falta de vocações. Porque uma pessoa essencialmente vocacionado, ele sabe todo, ele conhece todos os seus direitos e conhece também todos os seus deveres. Verdade. Para com o ofício. Aí eu vou resumir tudo sobre o sacerdócio. O pastorado significa duas coisas, muito simples. Primeiro, aninador de crianças. E é o que mais tem, né? Terceiro, o guardador de segredos. Aí é que está difícil, pastor. Ontem, abrindo seu parênteses, eu estive com um pastor aqui em casa, falando sobre isso. Inclusive, Agostinho, ele chegou a dizer o seguinte: aquilo que eu vier a saber no exercício da minha profissão como confessor, eu sei menos do que aquilo que eu não sei. Eita, essa é forte. Essa é fortíssima. Então, o guardador de segredo. E a outra? Aninador de criança, né? Porque ele está lidando com criança, com pessoas que estão sob sua tutela, que são seus filhos espirituais. Verdade. Né? Então ele tem que zelar. Porque a única pessoa que era facultado no Velho Testamento de degolar o boi, tirar o redenho, o fígado e fazer expiação com sangue era o sumo sacerdote. Quer dizer, é um serviço cruento e mal cheiroso. Verdade. Então, esse é um serviço do pastor. Do pastor. Não é, quer dizer, pregador, ele é um administrador, mas acima de tudo, ele é um pastor guardador de segredos. E quando ele está tratando com o sexo oposto, ele deixa de ser um homem para ser um anjo. Anjos são seres assexuados. Não é? Então, essa consciência de responsabilidade depende muito da escola e da vocação. É verdade, pastor. Com certeza, viu? Porque senão, se não for desse jeito, o que é que acontece? O ministério perde o seu crédito. Agora eu pergunto, pastor Elia, está sendo desacreditado ou não o ministério hoje? Eu estava, inclusive, discutindo isso ontem também, sobre essas mudanças, né? Aí já nós entramos na teologia pastoral. Né? Teologia pastoral, capacitação pastoral e práticas pastorais, né? A praxis pastoral. Isso que o senhor falou, eu abono, assino. O pastor hoje está perdendo as... É claro que aquele pastor que é o chamado por Deus, ele sempre continuará sendo. Agora, é claro que está inserido dentro desse contexto, como na época de Paulo e na época do livro do Apocalipse, aqueles que se dizem judeu, mas não são. E não são, mas mentem. Existe também os pseudodidáscolos, ou seja, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores. Veja que desde a época de Paulo já havia, e ele disse que nos últimos tempos isso ia se intensificar, de maneira tal que a igreja poderia ter esse comprometimento, né? Mas eu louvo a Deus porque o general é Cristo e ele não permite que a sua igreja sofra solução de continuidade. Não obstante essas adversidades, esse sincretismo, esses ministérios espúrios que vêm sendo inseridos para atacar a dignidade, o caráter da igreja de Cristo, ela prossegue na sua marcha, militando para a glória de Deus. Afinal de contas, sempre houve falsos, mas nunca deixou de existir verdadeiros. Justamente. O que nós não podemos é desprezar os verdadeiros por causa dos falsos. Justamente. Sim, pode falar.
Só que o que Paulo disse, né, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 em diante, né? Porque muitos teriam comichão no ouvido, aquela coceirinha, né? E atrairiam para si os mestres para falarem segundo aquilo que eles desejam ouvir. E eu estava conversando hoje com a minha filha, que minha filha também ela é muito ligada, né, nessas mudanças que está vendo hoje em dia e tudo mais. Então hoje você tem pregadores para tudo, você tem heresia para todo gosto, pessoas inventando com mensagens extra-bíblicas, antibíblicas, os pregadores coaching, o evangelho coaching. Hoje nós estamos vivendo um evangelho coaching, um evangelho não cristocêntrico, mas um evangelho humanista, um evangelho triunfalista. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho do sofrimento. Não é esse evangelho de você ter que estar trabalhando para o Senhor. É tudo o evangelho da facilidade. Então hoje nós temos, a pessoa hoje está numa igreja onde ela não ouve aquilo que ela quer, ela tem um leque de igreja, de informações para ela poder participar. Então ela não tem mais vínculo, ela não quer saber de vínculo hoje. Ela quer viver a vida dela, autônomo, independente. Quer dizer, assim, com esse pensamento e com essa exposição de motivos, o senhor está na contramão, né? Tá entendendo? Na contramão. Nós estamos, né? Nós estamos. E é interessante, agora o difícil, pastor, é você, em muitos casos, não em todos, né? É você separar o falso do verdadeiro. Vamos trazer dois exemplos da Bíblia. Dois. Lá no Velho Testamento. Naquela confusão que houve entre os pastores de Abraão e de Ló. Perfeito. E Abraão entrou como juiz de paz, né? E disse, olha, não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Se escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se escolheres o oriente, eu vou para o ocidente. Escolhe ali, pode fazer. Aí a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão. Verdade. Aí descreve, e parecia com o jardim do Senhor. Mas não era. Era Sodoma. Você se lembra da divisão das tribos entre Jeroboão e Roboão? Perfeito. Ele ficou com 10 tribos e meia. Havia um rei no Egito chamado Sisaque nesta época. Ele entrou em Jerusalém, levou todos os escudos de ouro. E a Bíblia diz que Roboão fez escudo de metais. Isso, de bronze, verdade. É o que nós chamamos vergalhão pintado de amarelo. Parece ouro, mas não é ouro. Nossos pais diziam, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então verdade. Nós estamos... Eu acho, para quem dirige igreja hoje, pastor Elias, uma das coisas mais importantes é o dom de discernir espíritos. Para não comer gato por lebre. Acabou de chegar aqui as rainhas do lar. Olha só aqui, olha, a Abigail. Chegaram aí. Oh, meu Deus! E a dona Débora. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Feliz por vocês. Feliz pela vossa casa. Amém. Pois é. Então, esses vergalhão, o discernimento de espírito, o senhor sabe que isso aí é muito sério. Não. Eu lembro que em São Cristóvão, em 1974, perfeito, tinha um circo de oração no Rio de Janeiro, e muito poder tal, e uma mulher começou a falar em línguas. Meu Deus. E o povo olhou e disse, batiza com o Espírito Santo, ela foi batizada e tal. Aí depois passou tudo aquilo, ela disse, deixa eu falar. Aí começou a falar. Não, não é não, eu senti a mesma coisa que eu senti no centro espírita. Meu Deus do céu. Esse fogo que você está dizendo que sente, eu não estou sentindo. Eu sinto aquele gelo, aquela coisa, aquele mal-estar. E falo as línguas que eu falava lá. A irmã Clemência, que era dirigente de oração, entrou em ação, expulsou o demônio, e aí Jesus batizou ela com o Espírito Santo.
Amém, Então, glória a Deus. se não houver o discernimento de espírito, nós podemos comer o gato por lebre. E é isso que nós estamos vivendo hoje, inversão de valores muito grave. É, o que o senhor Essa falou é inversão de extremamente... valores. Porque você O senhor escolhe está... as pessoas pelo talento. É verdade. Escolhe pelo talento, mas não é o talento. A reluzência do evangelho não é o talento, é o caráter. É a dignidade da É pessoa verdade. humana. Porque é o fruto que fala mais alto do que os dons. Não adianta ter campainha e não ter romã. É verdade. Mas o que o senhor... Ih, travou, viu? Não, O que o senhor está falando é livre. correto. Ali no Egito, Janes e Jambres também fizeram sucesso, né? Fizeram. E Paulo quase foi enganado por aquela moça, por adivinha lá de Filipos, né? Levou Também. tempo para ele expulsar aquele espírito de adivinhação, né? Ele se perturbou. Então, o dom espiritual ele é de fundamental importância para a igreja. Pastor, isso é miscelâneo. o nosso diálogo está ótimo. Eu gostaria que o pessoal acabou de chegar, que o senhor falasse um pouco do Apocalipse, porque eu sou fascinado. E o senhor, esses dias, me deu uma aula, o senhor fez uma síntese do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, fez aquele resumo maravilhoso. Pois é, pastor Eli, o Apocalipse é muito interessante, que nós chamamos mesmo o livro da esperança. O livro da esperança, sim, porque a contundência, a veracidade que elucida o livro do Apocalipse no que tange respeito às pragas e a ação ajuizadora de Deus sem clemência, não é para a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela tem propostas e promessas incomensuráveis em Apocalipse. Vestes brancas, pedra branca, novo nome, nome escrito no livro da vida, bodas do Cordeiro, o grande dia das núpcias espirituais, e naquelas núpcias vai ter convidados honoríferos. Por exemplo, João Batista vai estar lá. A Bíblia diz que quem tem a noiva, quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo assiste. Vamos ter representações doutrinárias e pedagogicamente falando dos patriarcas que estarão lá também. Abraão, Isaac e Jacó. Né? Haverá 3 cânticos lá. O cântico de Moisés, o servo do Senhor. O cântico dos remidos e o cântico da vitória. Oh, aleluia! A igreja entra como diz o Salmo, com pendentes, com pulseiras e braceletes. Isso fala da incandescência, da beleza, do fulgor, da noiva. É aquela noiva que vem encontrar, que foi pegada lá no poço, colocada em cima do camelo, trazida pelo mordomo, que encontra o filho do seu senhor no campo. Eita, meu Deus! Que é uma figura tipológica de Cristo, nos ares. Verdade. E que depois de encontrar ela no campo, o que é que ele faz com ela? Pega a noiva e leva para a tenda do seu pai Abraão. É as bodas. Eita, Deus! Esse é o Isaac, hein? Esse é o Isaac, o nosso querido Isaac, do qual Jesus é o seu antitipo. Então você veja, os capítulos 1, 2 e 3 é o passado, o presente e o futuro. As coisas que eram, as coisas que são, as coisas que hão de vir, com os 7 períodos pedagógicos da igreja. No capítulo 4, aí entra a ação profética. Aí veio o arrebatamento, a incandescência da Nova Jerusalém. E João esteve lá. E reportou para a gente a beleza que ele viu. Não, ele viu João de Oliveira, o que foi arrebatado é João de Oliveira. Ah, tá, João de Oliveira. João de Oliveira. E o outro João da ilha, ele entrou, ele disse, ele chutou uma voz que diz assim, subi cá. Ele, subi cá. Ele subiu. Quando ele entrou lá tem 3 salas. O palácio tem 3 salas específicas. Primeiro, a sala do trono. Segundo, a sala do tesouro.
Terceiro, a sala do banquete. A sala do trono pode ser também chamada de sala dos despachos. Sala de audiência. Glória a Deus. A sala do tesouro, onde estão as riquezas do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. E a sala do banquete é a sala das bodas, a sala da festa, a sala das grandes festividades. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas gozo, paz e festa. E alegria. Alegria fala de festa. É. Então, ele teve lá, quando ele esteve lá, ele situou-se numa praça. Cidade, para ter cidade, tem que ter uma praça. Tem. Isso é o capítulo 4. Ele viu a praça da cidade. No meio da praça, ele viu uma árvore, que ele denominou de árvore da vida. Ele olhou a cidade retangular e viu o muro da cidade. Olha o material. Jaspe. Aí ele olhou, viu a incandescência, a beleza refulgente de 12 portas de pérolas. Meu Aquela pérola que encontra no fundo do mar, difícil de encontrar. 12 portas de pérola. Não era fechadura, não, era porta. Maciça. Depois ele olhou na direção do trono e viu um rio que vinha do limiar do altar, que ele chamou de rio da água da vida, translúcido, claro como um cristal. Aí ele entrou na sala do trono, dos despachos. Quando ele entrou lá, a primeira coisa que ele viu, um trono ocupado. Verdade. Aí ele descreve, né? E aquele, pronome pessoal em caso oblíquo, e aquele que está assentado sobre o trono era semelhante à pedra de jaspe, divino, santo, pungente, magnífico, real, absoluto, glorioso. Aí ele viu o arco celeste em volta do trono. O arco celeste. Aliança de Deus com Noé. Aliança de Deus com Noé. O arco celeste. O arco celeste. Aí ele escutou 3 coisas que saíam do trono: vozes, trovões e relâmpagos. Aí ele chegou na frente do trono, aí viu 4 tronos. Ele viu 4 querubins, olhando para o trono e dizendo: Santo, 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 Santo. E os 24 anciãos, porque ali são representações dos 4 evangelhos e representações dos patriarcas e dos apóstolos. 12, tirando as coroas, colocando no trono e dizendo: aleluia, digno é o cordeiro que morreu, mas vive para sempre. Foi nesse sectel de glória que João Colenda começa a orar. Porque João de Oliveira esteve também lá. Olha aí. E viu isso tudo. Que o João, o evangelista, viu. João de Oliveira viu. E Colenda disse: Senhor, traga João de volta. Porque não terminou o IBP. O IBP precisa de João aqui em Pinda. E o senhor viu lá e disse: João, a oração de Colenda chegou aqui. Manda de volta. Você vai ter que... Não, Senhor, não faça. Vai voltar para lá. Aquele lixinho chamado corpo, até cumprir o teu tempo. Depois no capítulo 5, eu prego o capítulo 5 como soteriologia. Eu não prego como escatologia, não. Eu vejo soteriologia pura ali. É chamado o livro da redenção, e o 677 é redimir, reaver, restaurar, buscar de volta. Então é o livro da redenção e os 7 selos. Quando abre o primeiro selo, sabe o que acontece? Jesus nasce. Olha aí. E para Jesus nascer, o ímen de Maria foi rompido de dentro para fora. Para nós nascer, o ímen da nossa mãe foi rompido de fora para dentro. Verdade. Aí está a grande diferença. A grande diferença. Depois, ali Jesus nasce. No segundo selo, sabe onde é que Jesus se encontra? No Getsemane. Porque a salvação, agora eu vou entrar numa incoerência. A salvação, enfaticamente, ela não foi decidida na cruz.
Ela foi decidida naquela fatídica noite chamada Getsemane. A cruz é a consumação da decisão tomada na noite anterior. Amém. Foi naquela fatídica noite que ele selou, autenticou a nossa salvação. Porque ali entrou no antagonismo duas naturezas, a divina e a humana. A humana disse, não, essa cruz não é minha. Essa lança não é minha. Esses escravos não são meus. Se for possível, passa de ficar. Depois entra a natureza divina, porque Jesus tem HD e DH. É homem, Deus e Deus homem. É as duas fórmulas. Aí a natureza divina, o Cristo, porque Jesus tem muito. Agora, Jesus Cristo é só um. Tem Jesus Maria, Jesus Ambrósio, Jesus Ribeiro, Jesus da Silva. Agora, Jesus Cristo é só um. É um só. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Deus autentica a salvação e no dia seguinte, ele recebe a sentença lavrada em ata para a condenação. Jesus passa 600 quilômetros, e a via dolorosa, 600 quilômetros, e segundo os historiadores, ele para 14 vezes, com o patíbulo da cruz, porque a cruz já ficava fincada. Vamos levar o patíbulo, que é a parte transversal, que pesava cerca de 30 a 35 quilos, com duas cordas de um lado. O soldado puxava para cá, ele caía para cá, puxava para cá, ele caía para cá. Então, seu poder biológico esvaíra-se de maneira densa. E aí foi quando Deus tomou a primeira providência, que vinha saindo do mato, aquele homem da Sirênia, né? Aquele africano que ajudou Jesus a levar a cruz, que é uma figura tipológica do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não está na terra só para convencer o homem, ele está na terra para prescrutar, sondar a mente de Deus e revelar ao homem. Ele sonda, prescruta e revela. Sonda, prescruta e revela. Sonda, prescruta e revela. Ele traz a mente de Deus para o homem. É muito lindo isso aí. Então, Jesus na cruz, ele recebe ali 4 dores, que são as físicas, as morais, as mentais e as espirituais. A dolorida foi a espiritual, a solidão, né? A ausência do Pai. Isso é o segundo selo. No terceiro selo, ele é crucificado. Lá na cruz ele pede água, mas não deram água, deram vinagre. Ele não podia ingerir o vinagre, porque segundo a ciência, vinagre é anestésico. Então, se Jesus tivesse ingerido vinagre na cruz, a cruz deixaria de ser cruz e seria instrumento de cirurgia. Então, cruz para ser cruz não tem paliativo, tem dores. Então, Jesus não ingere o vinagre, dá o último brado, tetelestai, ele morre no 5º selo. No 6º selo ele é sepultado. E aí a Bíblia diz que nenhum dos discípulos criam na sua ressurreição. Ninguém cria. Mesmo convivendo com ele. Verdade. No 3º dia, Jesus manda 2 anjos. Aí eu me invoco. Eu me invoco porque Deus mandou 2 anjos para tirar uma pedra. Ué. Porque um só tirava. Um só mata 185 mil soldados porque não tira uma pedra. Eu acho que até eu tirava. Ele manda 2 anjos para tirar uma pedra, porque quando Deus manda 2, Deus verbaliza o Código Internacional de Leis Civis, o Levítico. O testemunho de 2 é verdadeiro. Verdade. Aí quando ele tira a pedra, no 7º selo, Jesus ressurge. E se apresenta aos seus discípulos por 40 dias, ficam ali dando mandamentos, e depois sobe para o céu. Aí vem o capítulo 8, não, o capítulo 6. Aí abre-se os 7 selos. Porque são 3 ais que tem Apocalipse. Ai, ai, ai. Primeiro 7 selos, primeiro ai. Segundo ai, os 7 trombetas. E terceiro ai, as 7 salvas. São 3 juízos. Juízo dos selos, primeiro ai. Juízo das trombetas, segundo ai. Juízo dos selos, das salvas, terceiro ai. Então, o juízo pelo amor de Deus. Mas no capítulo 7, você tem ali os mártires na glória. Os mártires. São aqueles que estão em Apocalipse 9:6. 6:9.
É 6,9 que pede justiça, né? Que pede justiça, né? Até quando, justo juiz, dominador, virás o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, estado de consciência, né? Estado de consciência. Não é sono da alma, porque tem 4 designações fundamentais da palavra alma. Alma com função biológica, Levítico 17:11. Alma como sentimento, alma como parte imortal e alma como pessoas, como indivíduo. Então, no capítulo 7 são os mártires clamando. O capítulo 8 e 9 são as trombetas. Capítulo 8 e 9. O capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão. Aquele anjo era Cristo, com um pé no mar e outro na terra. O capítulo 11 é as 2 testemunhas. O 12 é a mulher e o dragão, que alguém quer dizer que é a igreja. A igreja não é mulher, a igreja é virgem. Eles querem mudar o sentido. Não é Maria, o nascimento de Jesus foi virginal. Então direciona para Israel, porque 75% da palavra é para Israel. Nós só ficamos com 25%. Verdade. E graças a Deus que ficamos, porque nós não merecíamos nada. Verdade. Nós éramos jambuzeiros bravos não dá frutos bons. Um milagre aconteceu conosco, Deus se encostou em Israel e tratou com a gente, e colocou a gente como igreja agora. Não é? Então no capítulo 12 é Israel ali, o passado, o presente e o futuro de Israel. Ela fica no deserto 40 anos. Agora havia um dragão que parava a defronte da semente da mulher, para ele tragar o filho varão. Quem é esse dragão? Uma figura tipológica de Herodes, que queria matar o menino. E lembra que ele lançou um censo para matar todo primogênito macho, de 2 anos para baixo? E o menino foi para o Egito. Quando ele morreu no Egito, chamei meu filho. Então, é uma figura tipológica de Herodes. Então, o menino, patrioticamente falando, Jesus é judeu, não tem como negar isso. Então a mulher esteve no deserto, e no deserto Deus cuidou dela, puniu ela, cuidou dela, verbalizou com ela, fez tudo por ela. Quando pensava matar, ele matava também. Aí no capítulo 3 vem 2 bestas, mar e terra, que são 2 poderes políticos e religiosos. O capítulo 14 é 144 mil selados. Eu acho que são eles os pregadores do milênio. Que são os mesmos do capítulo 7. Os mesmos. O capítulo 15 e 16 é as 7 salvas. São os juízos mais inclementes, são as 7 salvas. O capítulo 17 já é aquela mulher vestida de escarlate, né? Que é uma figura tipológica do Império Romano restaurado. O capítulo 18 são 4 vozes que se ouve ali, 4 vozes da queda de Babilônia. O capítulo 19 já é a batalha de Armagedon e bodas do Cordeiro. O capítulo 20 é o milênio de Israel, o milênio da terra, o milênio de Cristo, que vem também com juízo final, concentrando-se também no capítulo 21. E o capítulo 22 são 7 glórias matinais de Jerusalém. Então o livro está assim, e ali vem a última palavra, Maranata, a hora vem ser Jesus. E termina... É o que nós estamos aguardando. É o que nós estamos aguardando, né? Então, pastor Elia, é uma beleza o Apocalipse, né? E agora estou me esmerando muito com Daniel, né? Eu estou me invocando com Daniel. São os 6 capítulos históricos e os 6 capítulos proféticos de Daniel, né? Deu um problema na internet dele, mas eu tenho certeza que todo mundo está gostando. Glória a Deus desse estudo bíblico. Eu vou olhar se vocês estão aqui. Glória a Deus. Ativar os comentários. Elias saiu um pouquinho, ele agora saiu de uma vez. Mas Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco nesta live. Era o meu desejo estar com o pastor Elias Soares, um grande teólogo, um grande homem de Deus. E vocês que ficaram conosco, né, até esta hora. Eu, quando começo a falar do Evangelho, da Palavra de Deus, eu esqueço do tempo, né? E Deus me chamou para isso, né? Para ser crente, né? Para ser crente e para falar do amor de Deus, né? Eu vim ao mundo só para isso, né? Então, quando eu vejo pessoas que também falam esta língua, gostam, né? Então a gente se deleita com os irmãos também. E eu agradeço a Deus porque o grupo que me acompanha nas minhas lives, tanto no Instagram como no Facebook, é um grupo de pessoas que gosta. Dani Vieira, cheguei agora. Perdeu, Dani. Que pena que acabou. Meu filho, já é 9h10. Nós começamos às 7 horas, 2 horas de live.
Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tenha todos uma boa noite, ok? A paz do Senhor e muito obrigado.